Concurso da ABIN 2018. Dicas de estudo. Esse era um dos concursos mais esperados dos últimos tempos devido ao alto salário e à grande quantidade de vagas. Mas o que era uma grande expectativa e preparação virou uma surpresa ainda maior. Várias matérias novas, diferentes daquelas que estavam no último edital, especialmente do cargo de oficial de inteligência, e é basicamente desse cargo que eu vou falar aqui nesse vídeo. O de agente de inteligência teve uma matéria ou outra diferente ali, mas nada muito absurdo. Já o de oficial de inteligência teve pelo menos 6 matérias grandes e novas, que vão ter um peso muito relevante na próxima prova. Isso aí deu uma chacoalhada. Se você tem pouca carga horária diária disponível, vai ser muito difícil correr atrás de todo esse conteúdo. Você vai ter que utilizar estratégias diferentes para pegar a parte do conteúdo mais interessante, para treinar via questões, para pegar um material mais resumido, enfim, vai ter que se virar. Se você tem o dia inteiro disponível, a sorte está um pouco mais a seu favor. Como aconteceu comigo em 2009, quando eu fui aprovado para o auditor da Receita Federal, eu estava em casa o dia inteiro, surgiram várias matérias novas, surpresa, e eu consegui correr atrás. Mas todo mundo tem chance, até porque é uma prova CESP. O CESP favorece bastante que você saiba muito algumas matérias, ok? O CESP não favorece tanto que você saiba 70% de todas as matérias, ele prefere que você saiba 90% de algumas. É o que acontece, a gente não tem nota mínima em nenhuma dessas matérias, mas não dá para ignorar nenhuma delas completamente. Por quê? Porque a discursiva é no mesmo dia e pode ser sobre qualquer matéria. Isso aí deu uma travada com relação à sua estratégia de estudo. Normalmente, como eu falei, prova CESP, às vezes você pega uma ou duas matérias e não estuda nada. E aí chega na hora da prova, você deixa essa matéria em branco e você não vai perder nem ganhar ponto, mas se você tiver muito craque nas outras, você consegue uma pontuação alta. Sei de pessoas que fizeram isso e foram aprovadas em prova CESP. Então é uma estratégia que costuma funcionar. Nesse caso, como eu falei, você vai ter que ter pelo menos alguma noção das outras matérias, porque a discursiva pode ser sobre ela. A discursiva é no mesmo dia, ok? E tem conflito de horário com os outros cargos. Então você vai ter que escolher um dos 3 cargos, 3 entre aspas, né? Oficial de inteligência, oficial técnico de inteligência e agente de inteligência. Não dá para fazer 2 ou 3 deles por causa dos horários, vai ter que escolher um, vai ter que focar. Isso aí com certeza vai estar tirando o sono de muita gente, porque a expectativa era de fazer para oficial e também de técnico, se não desse ali, dava aqui, mas os salários são muito discrepantes, 16 mil para oficial, 6 mil para técnico. Então, se você estava com expectativa alta, está naquela dúvida, o que eu faço agora? Eu foco nessa de oficial, que talvez não dê tempo de estudar tudo, ou eu seguro a onda, fico aqui na prova de técnico, que vai ser um salário menor. Esse vídeo é mais para ponderar essas coisas e trazer algumas informações. E vamos começar por esse assunto então. Se você acha que não vai dar tempo de ler tudo, e eu vou falar o tamanho das matérias aqui novas, elas são gigantescas, você poderia focar na prova de agente. Se você já vinha estudando, as matérias são basicamente as mesmas, como eu falei, são 2 ou 3 novidades. Porém, são 20 vagas e tem muita gente que vai estar nesse barco. Então vai ser uma prova disputada, apesar do salário, e algumas matérias ali bem específicas da ABIN, tá aquela coisa ali que essas matérias não vão servir para outra prova também. Ao mesmo tempo, boa parte das matérias ali é em comum com a prova do STM, para agente judiciário, área administrativa e também para técnico. Então depende muito da sua realidade, não estou aqui para dizer o que você deve ou não fazer, mas você deve considerar a possibilidade de migrar para a prova do STM em vez de fazer a prova da ABIN, ok? A não ser que a ABIN seja o seu foco, que você já vinha estudando, já leu todas as matérias que eram do edital anterior, aí sim, beleza, continua na ABIN. Caso contrário, se você vai começar agora a pegar algumas matérias, eu consideraria mais interessante focar no STM, deve ter uma quantidade maior de nomeados e as matérias são mais comuns. Você vai estudar agora e elas vão servir para outras provas também. No cargo, então, de oficial de inteligência, a gente teve 6 surpresas, ok? As matérias de raciocínio lógico, política e segurança, direito internacional público, direito penal com legislação penal especial, história do Brasil e história mundial. Olha, se você tomar como parâmetro os pacotes do Estratégia, que é o que eu costumo utilizar e sugerir, você somando todas essas matérias vai dar 76 aulas. 76 aulas, ok? Para você ter uma ideia, o pacote de auditor da Receita Federal é um dos maiores que tem e a maior matéria ali tem 21 aulas. Meus alunos levam em torno de 6, 7, 8 meses para ler essa matéria, que é direito administrativo. Então assim, 76 é coisa pra caramba. Se você pegar uma média de 40 páginas por aula, que é uma média baixa,
e você tiver um ritmo de leitura de 10 páginas por hora, que é uma média bastante tranquila, bastante normal, você consegue calcular para a sua realidade, de acordo com quantas horas por dia você tem, você consegue calcular de quantas horas você vai precisar para ler isso tudo. Isso se você focar só nessas 6. Se você deixar de lado português, constitucional, administrativo, administrativo veio muito maior do que no edital anterior, pulou de 6 para 22 aulas, se não me engano. Então, você vai ter que tratar basicamente como uma matéria nova, se você não tinha estudado ainda direito administrativo para outros concursos. Tá muito desafiador, ficou um edital muito grande, tá? Então, a preparação para essa prova vai ser realmente um grande desafio e a discursiva joga tudo isso para o alto porque pode cair questão sobre qualquer assunto. Tá realmente complicado. Agora, se você é brasileiro e não desiste nunca, vamos lá. O que fazer se você quer realmente, definitivamente fazer essa prova de oficial de inteligência? Como eu falei agora há pouco, primeira coisa é deixar as outras matérias de lado. Você vai ter que pegar e ler o máximo possível dessas outras matérias. Conseguir um material para isso já é difícil. O material de estratégia está muito bom, os professores estão postando as aulas aos poucos, mas se você tem uma carga horária muito alta e está querendo correr atrás dessas matérias de repente, talvez algumas aulas ainda não estejam disponíveis no início, se você já quer começar logo no primeiro dia. Isso aí vai te deixar meio sem saber. Algumas matérias são muito específicas dessa prova e você vai ter que esperar. Tá? Você também, lógico, pode procurar livro, etc e tal, mas aí fica o desafio. Como conseguir um material que seja voltado para o estudo para concurso, que tenha questões anteriores, que tenha a metodologia de uma preparação para concurso. Porque senão você pode encontrar uma daquelas bíblias de 1000 páginas e me desculpa, você não vai ler isso em 2 meses e até porque o custo-benefício não é interessante. Se você tiver alguns materiais, e com certeza você tem, você facilmente consegue raciocínio lógico, direito internacional público, direito penal. Se você já tem ou consegue esses materiais, já pega, começa a estudar por esses materiais, dá uma carga horária maior para eles agora e deixa para focar nas outras matérias depois. Se você usa materiais de estratégia, foca nessas 3. Elas podem não ter aulas disponíveis agora, mas tem outros cursos no site de estratégia que oferecem essas matérias e já tem aulas disponíveis. Pode não ser da mesma banca, pode não ser exatamente a mesma coisa, mas vai dar para quebrar um galho por enquanto. Você vai conseguir adiantar nessas matérias. E aí vai deixar para focar nas outras depois, ok? História do Brasil, História Mundial, é difícil encontrar livro, provavelmente você consegue encontrar alguma coisa mais resumida, mas tem aquele risco, como eu falei, de você ficar com um material gigantesco para ler e que não seja voltado para concurso. Então você vai ter que pesar exatamente quais matérias vão ser priorizadas aqui nesse momento para depois passar o tempo delas para outras matérias. Isso deixando de lado basicamente as matérias que estavam no edital anterior. Eu espero que você já tenha lido essas matérias, que se você não leu, fica muito mais complicado, mas se você já leu, no máximo 1 horinha por semana, cada matéria, eu deixaria todas elas de lado durante pelo menos 2 ou 3 semanas, para depois ir inserindo 1 hora por semana, resolução de questões como revisão, porque realmente não vai dar tempo se você não fizer assim. Então é uma situação muito pessoal realmente, cada um tem a sua realidade do que já estudou anteriormente. Fica difícil traçar diretrizes mais próximas, mais exatas, porque realmente vai depender da realidade de cada um, do que você conseguiu estudar até agora. Mas essas eram boas diretrizes, você focar mais nessas matérias de um acesso mais fácil agora, focar principalmente nas matérias novas, deixar as matérias que você já estudou para trás um pouco, 2, 3 semanas, talvez até 4, e depois revisá-las somente via questões, no máximo leitura de lei seca, aqui e ali, alguma coisa assim. O objetivo principal é avançar o máximo possível nas outras matérias, porque se elas vierem na discursiva, você vai dançar. Uma estratégia extremamente arriscada é, como a discursiva são 4 questões, é uma de 60 linhas e 3 de 30, se eu não me engano, para esse cargo, assim, você pode jogar com a sorte e pegar uma dessas matérias absurdas novas e não estudar. Como é CESP, você pode pegar, por exemplo, Política e Segurança, 22 aulas no pacote de estratégia, não estudar essa matéria, se poupar desse tempo, ficar muito craque nas outras, e isso vai te dar uma chance muito grande de ir para a segunda fase, de ir para a fase discursiva. O problema é, se cair uma questão disso na discursiva, você não vai saber fazer. A não ser que você pegue um resumo disso e dê uma enrolada muito braba, você não vai saber. A discursiva tem ainda um outro caráter bastante especial nessa prova, é que ela vale muito ponto. Então você tem que ponderar isso, a sua chance de chegar nas discursivas corrigidas contra a possibilidade de fazer uma boa discursiva. Por quê?
A prova objetiva vale 150 pontos, a prova discursiva vale também 150 pontos. Ou seja, tudo pode mudar, tá? Pensando dessa forma, qual a estratégia que você pode seguir? Saber mais ou menos as coisas, passar para a segunda fase de algum jeito ali, nesse vai ou não vai, e destruir na discursiva. Mais fácil falar do que fazer, mas como eu falei, está muito difícil de fazer essa distribuição. O que eu fiz? Eu fiz uma análise profunda desse edital, com mais detalhes do que eu falei aqui, com 3 ciclos de estudo, 4 ciclos de estudo na verdade, focando nessa movimentação de algumas matérias para outras, de leitura da teoria para resolução de questões, o que fazer nas últimas semanas, CESP, como trabalhar uma prova do CESP, de que forma você deve estudar, de que forma você deve treinar questões CESP, algumas dicas bem interessantes. E eu coloquei todas essas dicas no e-book que está no meu site. Esse e-book aqui, se quiser dar uma olhadinha lá, ver o que tem alguns trechos do e-book no site também, profdiogomoreira.com.br, ou então clicando no izinho aqui no alto, ou no link da descrição, você consegue dar uma olhada lá no que tem nesse e-book. Tá muito bom, tá especialmente interessante por trazer mais técnicas do CESP e eu acho que vai fazer diferença na sua preparação. Essas ponderações que eu trouxe aqui estão lá com alguns exemplos de ciclo de como fazer e mais algumas outras informações aprofundadas também com relação às matérias. Espero que ajude. Se você gostou dessa reflexão, desse vídeo, por favor, clique em curtir, deixe seus comentários aqui embaixo se ficou alguma dúvida, se você tem alguma ideia, alguma sugestão de vídeo também, me fala. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.